Vamos iniciar então mais uma leitura comentada no livro Missionários da Luz, livro escrito por André Luiz com a psicografia de Chico Xavier. Ah, mas eu não peguei os outros vídeos. Tudo bem, o que importa é o que a gente vai ver agora, que é muito interessante. André Luiz estava lá acompanhando Alexandre, um espírito já com uma certa evolução, e ele estava observando um grupo de pessoas que estava em desenvolvimento mediúnico. Nesse grupo tinha uma família, que era a mãe e 2 filhos. Esse era um rapaz e uma menina. Esse rapaz, casado há pouco tempo, ele tinha um envolvimento com a prostituição. E nesses ambientes que ele frequentava, ele acabou arrumando 2 amiguinhos, né, que colaram nele e ficavam nele para cima e para baixo. Então, quando esse moço vai no centro espírita, na reunião de desenvolvimento, eles não entram lá, porque tem a defesa. Mas assim que ele sai, eles, opa, estavam lá esperando ele, agora vamos junto. E a gente vai ver esse rapaz agora indo para casa. Antes, durante a reunião de desenvolvimento, André Luiz tinha ficado assim horrorizado, porque ele viu seres minúsculos, né, na esfera energética, claro, não eram materiais, atacando as células sexuais desse rapaz, que é o vampirismo. Eles sugavam a energia dele. E André Luiz, coitado, dizia, nossa, o que a gente pode fazer, né, para poder ajudar esse moço, coitadinho? Como é que a gente pode ser útil para ele? E eles estão na casa desse rapaz. Vamos à leitura então, né? Esse é o terceiro vídeo desse capítulo, cujo título é A Oração. Entretanto, considerei, é André Luiz falando, horrorizam-me as novas descobertas na região microbiana. André Luiz foi médico na última encarnação. E é claro que ele tinha um olhar da medicina do início do século XX, 1900 e pouquinho. Então, uma medicina ainda com certos conceitos que não são os de hoje. Mas se fossem os mesmos conceitos, né, quer dizer que a gente não evoluiu nada. Mas ele tem esse olhar da medicina sobre o que ele está vendo. Ele fala, que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo, temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. Mas e aqui? E aí, como é que a gente ajuda? Alexandre sorriu pensativo e falou, depois de pausa mais longa. A gente vai ver, né, que Alexandre sempre pensa antes de falar. Ao contrário de nós, que geralmente falamos antes de pensar e geralmente sai bobagem, Alexandre faz uma pausa, pensa e responde. Fica a dica, né, para mim e para todos nós aqui. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, antigamente, né? Muito antigamente, onde não havia muita diferença entre religião e medicina, elas estavam muito juntas e o sacerdote era médico também, as coisas estavam juntas e misturadas. A ascendência da fé nos processos de medicina, hoje em dia tem estudos comprovando o efeito da fé na cura das pessoas, o poder da oração, da imposição de mãos, tem estudos científicos comprovando isso. Mas a gente está falando de uma época bem atrás. Nos séculos passados, e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem, então já existia a crença de que seres malévolos poderiam deixar a pessoa doente, não só doença mental, mas doença física também. Não são integralmente destituídas de razão.
Indubitavelmente, sem dúvida, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Ele está fazendo uma comparação entre o que se acreditava antigamente da influência de seres espirituais, da fé, da mente na saúde física e mental. Todavia, a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Quando nós soubermos que alma e corpo andam juntos, um novo patamar a gente vai atingir. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Por isso que as pessoas que ficam só focando na doença, só focando num problema, vão acabar fazendo com que isso reflita sobre elas, porque elas estão idealizando, construindo no mundo de ideias algo que pode vir a se concretizar no plano material. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói, e diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. O poder do pensamento, da fala. Cuidado. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, no mundo espiritual, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo e, até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações dos seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Entendendo-me a estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico, a casa, depois de pequeno percurso a pé, e falou. Então, assim, Alexandre estava dizendo assim, olha, cada um é responsável por si. Se eu não cultivo o meu plano mental, se eu permito que imagens, leituras, sensações penetrem e tomem conta da minha mente, aí é comigo. A hora que chegar, o resultado disso, não adianta espernear. Nós devemos fazer nossas orações, uma leitura do Evangelho, uma leitura edificante, cuidado com o que a gente ouve, cuidado com o que a gente fala, com o que a gente vê. A gente vai estar cultivando tudo isso. A hora que a plantinha germinar, não adianta espernear. Há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em diversas direções. Mas, para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Imagine só, Alexandre dizendo, olha, você vai conhecer uma coisa muito boa contra o vampirismo. Curioso, imagine André, Luiz? Observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas.
aquelas duas que tinham grudado nesse rapaz, e elas estavam assim, não gostando da situação. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior, não conseguiam entrar na casa. Obviamente que não era a porta, né, gente? Porque o espírito atravessa a matéria. Então, o que estava impedindo isso daí? Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Então, você aí que está querendo defender o seu lar dessas entidades trevosas, né? É muito simples, Evangelho no Lar, oração e cultivo de vibrações superiores. Não é difícil não, não é nada mágico. Sim, já observara experiências dessa ordem. Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Olha que maravilha! Ela defendia a casa dela, porque ela tinha um hábito da oração. Entramos e, enquanto o amigo encarnado, né, o rapaz, se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. O lar, disse, não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. Olha que bonito, né? O santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. Entretanto, sua companheira, mulher jovem e cristã, ela não é espírita, ela é cristã. Então não há necessidade de, para defesa do lado, eu ser espírita. Desde que eu seja cristã, pratique a oração e eleve meu pensamento, eu vou ter proteção da mesma maneira. Garanta-lhe a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas, em que o seu espírito se nutre. Olha que maravilha! Ela conseguia proteger a casa, apesar do rapaz fazer bobagem, ela conseguia proteger a casa. Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Ele entrou no quarto. Alexandre tomou-me à destra paternalmente, encaminhou-se até a porta que se fechara sem estrépito, fechou devagarinho e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não devíamos penetrar sem religioso respeito. Então, apesar do espírito conseguir vencer as barreiras da matéria, Alexandre foi extremamente respeitoso. Bateu na porta e esperou que a porta, olha aí, que ele fosse autorizado a entrar nesse quarto. Que maravilha, né? Então, se nós queremos defender o nosso lar, não é com coisas materiais, mas sim através da oração e da elevação dos pensamentos. No próximo vídeo, a gente vai saber quem que vai autorizar Alexandre a entrar nesse ambiente protegido. Até mais!